Com a tua Alto Minho FM e hoje, mais uma vez, porque é segunda-feira também, para falarmos sobre finanças num minuto. É a rubrica desta hora. Finanças num minuto. Hoje vamos falar sobre mobilidade elétrica, um tema que está, podemos dizer, no topo da atualidade. Fala-se muito sobre adquirir viaturas elétricas, sobre a poupança que isso poderá representar. Eu próprio sou suspeito porque ainda há uns tempos a esta parte andava à procura de uma solução deste género, portanto pode ser um tema muito interessante para mim, mas como para todos vocês que nos estão a ouvir. Connosco temos mais uma vez em estúdio Miguel Domingues, CEO da Census, uma empresa Neivas deste grupo, que me vai explicar aqui um bocadinho melhor como é que tudo isto funciona. Começando, Miguel, bom dia, antes de mais. Bom dia. Começando pela questão dos incentivos, porque por aqui parte, nomeadamente para as empresas e não só, muito do interesse de adquirir uma viatura elétrica. Exatamente. Hoje uma viatura elétrica tem condições fiscais e de incentivos completamente diferentes. Eu diria que praticamente o oposto em relação a uma viatura a combustão. E, portanto, isso certamente que, além dos consumos, manutenção, que são completamente diferentes, irá condicionar e condiciona o preço de compra e os resultados finais. Muito bem, e essa é obviamente a condição fundamental para estarmos interessados em adquirir uma viatura elétrica, seja para a empresa, seja lá para casa. Carros, motas e bicicletas elétricas, Miguel, quanto podemos abater no preço da compra? Existe aqui, nós vamos tratar hoje isto por partes. Nós temos, a primeira parte é aquilo que é um incentivo direto. Ou seja, nós temos aqui a tributação, que já vamos falar mais à frente, que é distinta, mas neste momento estamos a falar de um incentivo direto que o Estado dá à aquisição de viaturas de mobilidade elétrica. E aqui são englobados os carros, as motas e as próprias bicicletas elétricas que estão englobadas nos descontos. Isto para ter um bocadinho de noção, relativamente aos ligeiros de passageiros, para particulares, podem ir buscar até 3.000 euros para adquirir a viatura, estando limitada a uma viatura. Depois já vamos ver o ponto da situação da disponibilidade de vagas para isto, porque isto foram dadas vagas limitadas para a aquisição de viaturas ao longo do ano. O incentivo é limitado e, portanto, ocasiona que o número de incentivos a dar torna-se limitado e daqui a pouco já iremos ver o ponto da situação. A nível de veículos, este ano introduziu-se uma novidade que foi o incentivo do dobro para o caso de adquirir um veículo de mercadorias elétrico, que já existem. Estamos a falar, passa a publicidade tipo Renault Kangoo 100% elétricas, ou Citroën Berlingos, ou Peugeot Partners 100% elétricas, e portanto existe um incentivo de 6.000 euros para a aquisição de uma viatura destas de mercadorias 100% elétrica. Eu volto a chamar a atenção que este incentivo é completamente distinto do preço de compra, da redução que é já feita no preço de compra. Isto é um incentivo que é pedido a posteriori e que depois o contribuinte que adquire a viatura recebe o incentivo diretamente na sua conta bancária. Independentemente da compra, do desconto que poderá obter. Exatamente. No momento da compra. Isso tem a ver com outras situações. Evidentemente que hoje há, nomeadamente os stands de vendas de automóveis, já podem, caso isto seja elegível, prestar o serviço ou poder ajudar o contribuinte a fazer isso. Mas isto é um incentivo à parte disto. Além disso, temos as bicicletas elétricas, que pode ir até 50% do valor de aquisição da bicicleta, até um limite de 1.000 euros. Pode ser atribuído. Depois também tem as chamadas bicicletas de carga. O que é que são bicicletas de carga? O que é que eles definem para incentivo? São aquelas bicicletas que depois são utilizadas numa atividade hoje que está a nascer, nomeadamente nas cidades, que é a distribuição alimentar. E os pequenos estafetas a levarem situações, e portanto o Estado já decidiu, o Governo já decidiu colocar um incentivo específico para este tipo de veículos que são usados nestas profissões. O veículo é o mesmo de uma bicicleta normal, mas é usado nestas... Para efeitos profissionais, chamemos-lhe assim. Exatamente, para efeitos profissionais. É importante aqui distinguir as condições de acesso para isto, porque não é para todos. Basicamente, isto só contemplam veículos novos que estejam homologados em Portugal. Isto não contempla legalizações de veículos, ou seja, não se pode ir buscar um veículo lá fora e pedir o incentivo. E pedir o incentivo, portanto é só para veículos novos. O beneficiário do incentivo fica obrigado a manter o veículo durante 24 meses, durante 2 anos, no mínimo, seja qual for o veículo.
Não se podem candidatar no caso, por exemplo, de veículos elétricos cujo valor sem IVA seja superior a 62.500 euros. Ok? Sem IVA. Sim. Lógico que estamos aqui já a catapultar para um veículos patamar de uma gama alta, obviamente. E a limitação em termos de número de incentivos que foram atribuídos. Só foi atribuída uma verba de 4 milhões de euros. Isto só foi, é sempre relativo, a gente, Claro. Mas esgotando este plafond. esgotando o plafond, e aquilo que aconteceu é que, por exemplo, no ano passado esgotou o plafond extremamente rápido, porque já houve uma situação semelhante a essa, e este ano teremos. Qual é o ponto de situação das verbas Neste momento, Miguel? para terem noção, os veículos ligeiros de passageiros para particulares os limites eram 700 veículos e neste momento já só estão disponíveis 32 vagas. Portanto, muito pouca oferta. Exatamente. Isto é só para ter noção que isto foi, quando eu digo só milhões, só 4 milhões, é porque eu acho que isto das duas ou foi uma forma muito limitada de dar um incentivo e de, se calhar, politicamente jogar esta situação como um apoio aos incentivos elétricos. Ou alertar, neste caso, as famílias e as empresas. Sim, mas repara, uma situação que foi aprovada em março, nós estamos a meados de junho, estamos a falar em 3 meses, supostamente. Chega a muito pouca gente. Chega a muito pouca gente. E isto, na minha perspectiva, pode tornar sempre a situação injusta, porque há uns mais informados que outros, há uns que agem mais rápido que outros. E que chegam lá primeiro, não é? E que chegam lá primeiro. Como é que se pode formalizar o pedido para este incentivo? Eu ia só terminar só uma situação, porque, por exemplo, veículos ligeiros de mercadorias para as empresas, neste momento das 150 vagas ainda existem 117. Portanto, aqui se calhar ainda existe uma margem para se poder candidatar. Enquanto nos veículos ligeiros de passageiros, eu não estou a dizer que não haja, há 32, portanto este é o ponto da situação de sexta-feira. Certamente ainda poderá haver algumas vagas durante mais uma semana ou duas, poderá haver vagas, mas as pessoas têm que ser céleres, né? Exatamente. O de mercadorias ainda tem aqui muita vaga para se poder atuar, exatamente como as bicicletas de carga, que ainda existem, a esmagadora maioria delas estão ainda disponíveis. Muito bem. Como é que se pode então formalizar este pedido, este incentivo? Este pedido só se pode formalizar online. Há um site da mobilidade do Fundo Ambiental, que tem a ver com a mobilidade elétrica, o Fundo Ambiental, há lá um site. Esse site tem um formulário online, onde se tem que fazer o pedido, cada pessoa tem que fazer o seu pedido e simultaneamente juntar uma série de documentos, mas basicamente os documentos têm que ter os documentos normais, são os documentos das pessoas, seja o cartão de cidadão, no caso das empresas seja o número de identificação e o número de representação do número de contribuinte, do representante legal da empresa. A nível das certidões não dívida da Segurança Social e da AT, isto é básico, também é normal, em quase todos os incentivos existe isso. Os documentos do veículo e, evidentemente, depois o comprovativo de aquisição. O comprovativo de aquisição podem ser dois tipos. Fatura. A fatura, se caso comprou o veículo ou a crédito sem reserva de propriedade, ou com reserva, ou se for por crédito, ou por pagamento integral, ou um contrato de leasing é bastante. No caso de fazer um contrato de leasing, um ALD ou de renting é bastante para fazer essa comprovativo. E depois isto na prática, sendo diferido, é analisado, sendo diferido, depois o dinheiro é transferido para a conta do beneficiário. Normalmente através de transferência bancária. Sim, não é? Exatamente. Muito bem. Relativamente à fiscalidade destes veículos elétricos, como é que isto funciona, Miguel? A fiscalidade, nós aqui vamos trabalhar, até porque aquilo que estávamos a falar, este é um incentivo, agora vamos falar a fiscalidade, porque eles são discriminados positivamente na fiscalidade em relação aos veículos. E, portanto, aqui na fiscalidade, para que tenham noção, existem 3 tipos de fiscalidade que incidem sobre os automóveis na compra. Estamos a falar apenas da aquisição do automóvel, não estamos a falar depois em todas as despesas que o próprio automóvel terá. Na aquisição, nós temos 3 tipos de tributação que são imputadas. Vai ser o ISV, já iremos falar, que é um imposto que incide na aquisição do veículo. Temos o IVA, que também incide e até incide sobre o ESB. Aqui nós temos uma dupla tributação que é imposto sobre imposto. E temos... Já existe há tantos anos, infelizmente. Exatamente. E depois temos a própria tributação autónoma, que na prática
é um imposto que as empresas pagam por ter automóveis. Isto, diria de uma forma simples. E a isto não se foge nunca, não é? Exatamente. A tributação autónoma, eu diria que é, se calhar, um bocadinho curiosa, que acaba por uma empresa que compra um automóvel em nome da empresa, nem que precise dele, ou seja, tem que pagar um imposto. Depois tem exceções, e vamos ver se as exceções encaixam. E, como é óbvio, cada vez menos temos exceções, para terem noção. Por exemplo, agora no dia 30 de junho vai acabar a exceção dos veículos de mercadorias, por exemplo. Até agora os veículos de mercadorias, se forem a gasóleo, estavam isentos desta tributação autónoma. Agora os veículos de mercadorias, se forem a gasóleo, nomeadamente os ligeiros de mercadorias, vão pagar a tributação autónoma. No caso dos elétricos, mantém-se? No caso dos elétricos é assim, todos os veículos elétricos estão isentos de tributação autónoma. Está aqui a primeira discriminação positiva. 100% elétricos estão isentos de tributação autónoma. Há aqui eu gostava de fazer uma distinção aqui, porque existe também benefícios fiscais para veículos chamados plug-in. Os híbridos plug-in. O que é que é uma mistura, para quem não sabe, é uma mistura entre veículo elétrico e a combustão. Exatamente. Eles têm que ter alguma característica. Basicamente, ele tem que ter a capacidade de se abastecer diretamente elétrico, ou seja, tem a função de conseguir funcionar 100% elétrico. Tem que ter, para usufruir o benefício, tem que ter uma autonomia mínima de 50 km no modo elétrico e tem que ter umas emissões de CO2 inferiores a 50 gramas por quilómetro que fazem essa situação. Isto é para evitar aqueles grandes carros híbridos que têm um consumo elevado. Falávamos dessa discriminação positiva, mas continuávamos a falar da questão da Exatamente, da e a discriminação positiva dos plug-in é que, por exemplo, enquanto as taxas normais dos veículos por escalões serão 10, 27,5% e 35% de tributação autónoma, por exemplo, para os plug-in são 5, 10 e 17,5%. Portanto, estamos a falar em 50% ou menos 50% do valor da tributação. Os veículos elétricos estão 100% isentos de tributação autónoma. Muito bem. Quais são os limites máximos da aquisição, Miguel? Os veículos máximos para ter estes benefícios são os veículos elétricos, isto tudo valor sem IVA. Temos 62.500 para os veículos elétricos e os veículos híbridos 50.000, valor sem IVA. Ok? Muito bem. Ainda bem que falou no IVA, porque falamos aqui de alguma discriminação positiva. Relativamente ao IVA, há discriminação positiva? Ou seja, pode-se deduzir o IVA Há discriminação positiva. Existe aqui uma situação que já está a ser falado, que tem a ver com o IVA. O IVA é o mesmo. Pode-se ter capacidade de deduzir ou não deduzir o IVA. Nas empresas, portanto, isto é só um benefício que pode usufruir as empresas ou os empresários que tenham atividade profissional. As pessoas em nome individual, mas que comprem o veículo para a atividade profissional. E, portanto, isto tem que ter uma atividade profissional que esteja, que contemple a liquidação de IVA. Por exemplo, os serviços médicos não contemplam a dedução de IVA ou estão isentos de IVA, portanto, logo não conseguem diretamente obter este benefício. Portanto, deduzir o IVA, na prática, é que os veículos elétricos, 100% elétricos, até 62.500 euros de valor de aquisição, ou os veículos híbridos plug-in até 50.000 euros do valor de aquisição sem IVA, estão isentos, pode-se deduzir o IVA a 100%. Isto é um fator fundamental, porque estamos a falar em 23% do valor de aquisição do veículo. Claro, e, portanto, faz toda a diferença no peso da aquisição. Exatamente. Para uma empresa. Na aquisição faz. Muito bem. E relativamente ao famoso ISV, ou seja, o imposto sobre veículos? O imposto sobre veículos. Os veículos elétricos voltam a estar isentos. Isto para terem noção, por exemplo, um veículo elétrico, apesar de ser mais caro neste momento, isto para as pessoas também terem noção, é que a construção do veículo elétrico, por causa das baterias essencialmente, é mais cara que um veículo a combustão, significativamente mais cara. Mas, no entanto, depois no ISB não paga ISB. E nós estamos a falar que faz logo uma grande diferença no final do ano. Exatamente, atenua significativamente. Então, quanto mais alta for a gama do veículo, mais esta situação se nota. Em termos de imagina, um sub de gama alta pode ter uma diferença de ISB entre um veículo a combustão e um veículo elétrico de 20.000 euros. Claro, para ter noção. Faz toda a diferença. A diferença do ISB, e depois não temos IVA sobre esta situação. Portanto, os veículos elétricos estão isentos de ISB, os plug-in têm um desconto de 40% do ISB.
Portanto, feitas estas considerações, Miguel, e abordando aqui este tema de forma genérica e se calhar um bocadinho teórica hoje, atenção porque vamos voltar a falar sobre veículos elétricos depois em questões práticas na próxima semana. Feita esta abordagem teórica e explicando aqui um bocadinho as principais dúvidas que possam existir relativamente à questão de incentivos, relativamente à questão de alguma discriminação positiva para quem está a procurar comprar uma viatura elétrica, e em forma de resumo, compensa comprar, esta é a pergunta de €1 milhão, compensa comprar um veículo elétrico ou um híbrido plug-in em detrimento de um veículo a combustão? Eu acho que eu vou deixar aqui. Nós temos respostas, eu tenho algumas respostas concretas para casos concretos. O compensar nunca é genericamente, tem a ver casuisticamente. Mas eu ia deixar essa situação para a próxima semana. Vou deixar isto no ar, se compensa ou não compensa. E evidentemente tudo isto tem uma composição em relação ao tipo de veículo que queremos comprar, ao número de quilómetros por ano que queremos fazer. Para terem noção, a manutenção, por exemplo, de um veículo elétrico é significativamente inferior de um veículo a combustão. No entanto, por aquilo que eu já falei, o preço de aquisição é sempre maior. E, portanto, aqui tem a ver com e até pelo tipo, e com as deslocações que depois as pessoas tipo de condução que as pessoas fazem. Claro. Atenção que o veículo elétrico é muito mais proveitoso em deslocações curtas e de baixa velocidade do que propriamente em deslocações longas e de alta velocidade, ou de mais alta velocidade. Pelo menos para já, não é? Porque a questão tem a ver um bocadinho também com a evolução da tecnologia, obviamente, com a própria autonomia. Sim, mas estamos aqui a falar de um caso concreto. O veículo elétrico, pela natureza, o próprio motor elétrico, a motivação, independentemente da capacidade das baterias nós atingimos, o carro consome muito mais a uma velocidade estabilizada de 120 do que andar em cidade. Enquanto um veículo a combustão é o contrário. Okay. Consome mais andar no para-arranca do que propriamente andar a uma velocidade, por exemplo, 90 a 100 numa autoestrada, e o veículo elétrico é ao contrário, independentemente da capacidade das baterias. Então são características diferentes sobre isso, mas vamos deixar isto no ar porque temos aqui casos muito concretos, com números, com valores e com dizer este compensa assim, aquele compensa de outra forma. Mas vamos deixar isto no ar para a próxima semana. Só então, aproveitando para resumir o episódio de hoje, na forma teórica, lembrando as pessoas do seguinte: existem incentivos para a aquisição, existe discriminação positiva, certo? Certo. Existe incentivos claros, pode ir até 3 mil euros por veículo em ligeiros passageiros e 6 mil em ligeiros de mercadorias. Tem isenção do ISV, tem isenção de tributações autónomas e tem a possibilidade para os empresários individual e empresas de dedução do IVA aos veículos elétricos cujo valor de aquisição seja até 62.500 euros. Portanto, é de considerar. É de ponderar esta situação. E a aquisição de uma viatura elétrica. Claro. Miguel Domingues, obrigado por mais uma edição deste Finanças no Minuto. Deixamos em aberto o tema da próxima semana. Vamos voltar à carga com este tema e elucidar os nossos ouvintes acerca da possibilidade então de adquirirem ou não uma viatura elétrica e dos benefícios que ela poderá representar no seu orçamento enquanto família ou então enquanto empresa. Voltamos e seguramente na próxima semana. Para quem não ouviu na íntegra esta conversa, está disponível a partir de alguns minutos daqui à frente em podcast em radioaltominho.zap.pt e também através das plataformas digitais, onde de resto estamos em direto e onde também podem deixar os vossos comentários. Naturalmente, temos aqui, por exemplo, um ouvinte que diz que o veículo elétrico é um bom passo de despesas. É uma opinião. Claro, são opiniões. Nunca vamos conseguir ter uma posição em que possa agradar, costuma-se dizer, a gregos e a troianos, mas de qualquer das formas eu não estou aqui a defender nem os veículos elétricos nem os veículos a combustão. Aliás, eu até pessoalmente sou uma pessoa com um gosto inequívoco pelos veículos a combustão, gosto de pequeno, portanto nessa altura praticamente não havia veículos elétricos, mas no entanto conduzo um veículo híbrido neste momento. Portanto, está no meio termo. Rentabilidade, não conduz um veículo híbrido e tem bastantes vantagens em determinados sentidos, o tipo de condução, tem várias vantagens. Portanto, aqui eu não estou a dizer acho que tem vantagem e tem desvantagem, mas sob o ponto de vista financeiro, próxima semana acho que vai ser bastante interessante. Muito bem, ficamos a aguardar esse tema então na próxima semana, Miguel. Muito obrigado. Nada, e até à próxima semana. Exatamente, e uma boa semana também para o Miguel Domingues. Finanças no Minuto é uma oferta Censos, uma empresa Neiva Geste Group.
Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Gest Group. Ficamos com 26 minutos depois do sinal das 10 da manhã, na edição desta segunda-feira, 21 de junho, o dia em que chegou o verão. A melhor música do teu dia. Isto é FM. Mas um verão tímido, há que dizê-lo. 15 graus em Viana do Castelo. Nesta altura temos 16 em Braga, 15 também na cidade do Porto, máximas para hoje na casa dos 18 graus. Sou um tipo muito atado, ando mal habituado a fazer só o